As últimas pesquisas de opinião desfavoráveis para ele e também para o governo como um todo. Raquel Porto Alegre, seja bem-vinda ao Especial de Domingo. Bom fim de tarde para você. Digamos que essa reunião, ela é para pôr ordem na casa. Até uma viagem internacional do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi cancelada. O que indica, né, a importância desse encontro. Verdade, viu, Eric? Boa tarde para você e para todo mundo. Essa reunião está marcada para amanhã às 9 horas da manhã. A agenda do presidente Lula acabou de ser divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República e é a única reunião da pauta, o único compromisso do presidente Lula nessa segunda-feira. Portanto, ele reservou o dia inteiro para se reunir com os ministros do governo. Uma reunião grande, vão estar lá todos os ministros. Ela deve acontecer no Palácio do Planalto e, como você bem ressaltou, sim, o ministro Fernando Haddad estaria nesse fim de semana, desde ontem, em Berlim, na Alemanha, e acabou cancelando essa viagem para poder participar também dessa reunião ministerial marcada, então, agora para as 9 horas da manhã desta segunda-feira. Sim, o presidente Lula, ao que tudo indica, quer botar ordem na casa. Ontem, o ministro Alexandre Padilha, ele, em uma entrevista em São Paulo, chegou a dizer o seguinte, que a ideia é fazer um balanço do que foi aprovado no ano passado, mostrar também quais são as pautas prioritárias do governo no Congresso neste ano, mas que o presidente quer também, além disso, que sejam apresentadas, né, pelos ministros, né, uma mobilização mais intensa em relação a cada uma das pastas, né, para poder garantir a aprovação dos textos no Congresso Nacional ao longo desse ano. O presidente quer também, segundo o ministro Alexandre Padilha, monitorar cada vez mais de perto aquilo que cada ministério tem anunciado. E é o que interlocutores têm dito também, que o presidente Lula quer mais publicidade, quer mais comunicação daquilo que o governo vem fazendo, principalmente daquelas pautas positivas de ministérios que têm grandes orçamentos, a exemplo do Ministério da Saúde, e que tem muito trabalho já sendo realizado e que esses trabalhos precisam ser explicitados, publicizados, para que o governo tenha também ali suas pautas positivas. Isso porque a gente viu que no início do mês foram divulgadas pesquisas em que a popularidade do presidente Lula acabou caindo. E no entendimento de alguns ministros próximos ao presidente Lula, existem dois motivos para essa queda de popularidade. Um dos motivos foi a fala do presidente quando ele voltou da última viagem internacional, quando ele acabou falando ali, fazendo afirmações acerca do conflito entre Israel e Hamas. E o segundo motivo também, segundo esses interlocutores do presidente Lula, diz respeito ao aumento no preço dos alimentos, né? O IBGE trouxe esse aumento no último levantamento. Além disso, há um aumento que as pessoas têm sentido de fato ali no bolso, na hora de procurar o supermercado, na gôndola do supermercado. Então, o presidente Lula, que na semana passada já chamou os ministros da área para poder conversar e pedir também outras medidas, para que outras medidas sejam adotadas em relação aos alimentos, também deve, então, tratar sobre esses assuntos. Lembrando que na semana passada, depois dessa reunião, o presidente falou ali, ele acabou voltando a defender também a questão do preço dos alimentos, né? Ele acabou defendendo também, o presidente Lula, um estoque regulador, uma estratégia para poder sinalizar justamente para o produtor de que ele não vai ter prejuízo e que pode ser feita, então, a aquisição direta a um preço mínimo para o estoque da Conab, e como se fazia exatamente no passado. Além disso, está se falando em ações do Plano Safra também, que deve ser lançado no meio do ano, para poder diminuir os impactos para o produtor. E falando nessa área, né, da produção, dos alimentos, o presidente Lula tem tentado e já está se planejando se aproximar um pouco mais desse setor do agronegócio, né? Um setor que a gente sabe que era muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora então o presidente Lula tenta se aproximar desse setor. Essa semana mesmo há a expectativa de que ele se reúna com o setor da fruticultura e produtores de suco também, lá na Granja do Torto. Ele deverá fazer algumas reuniões também juntamente com esses setores a cada 15 dias, em média, também para poder garantir uma aproximação maior
ao setor do agronegócio. Então tem tudo isso, um balanço, o presidente deve cobrar aí mais publicidade das ações positivas do governo, quer avaliar essa popularidade dele, quer entender por que isso está acontecendo e por que os alimentos estão tão caros, e aí é sobre isso tudo então que vai se reunir. Deve ser por isso, inclusive, viu, Eric, que a reunião deve durar o dia todo e o presidente reservou a segunda-feira inteirinha para essa reunião que começa às 9 horas da manhã. Vai ter o que falar. É como eu às vezes digo, vai começar no finzinho do em ponto. Sabe-se lá que horas vai acabar, de repente na hora do Em Pauta, vai atravessar a grade da Globo News dessa reunião. Isso com certeza. Vamos ver a que horas isso vai acabar. A Raquel vai voltar conosco ao longo desse especial de domingo. Até já, Raquel. Até já. E para falar sobre o que levou o presidente Lula a fazer essa reunião ministerial, está chegando